Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade, e a Jesus, nosso mestre, que nos trouxe os ensinos que compõem o Evangelho. E agradecemos a você que está conosco, que nos acompanha através da web rádio Cristo Consolador, toda quinta-feira, às 5 da tarde. Lembrando que estamos ao vivo e, portanto, você pode participar enviando a sua mensagem, fazendo a sua pergunta. Nós teremos o maior prazer em colocá-la aqui no ar, porque o nosso programa tem por finalidade não debater, polemizar, nada disso, mas compreender o Evangelho através dos princípios que formam a doutrina espírita. Esse é o nosso grande objetivo. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte, assim como também ao livro O Espírito do Cristianismo, de Caiba Schutel. Na segunda parte do programa, nós teremos, então, a continuidade do estudo da primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, com a colaboração dos comentários do Espírito Emmanuel, e vamos encerrar o programa com o lúcido comentário, a lúcida palavra de José Herculano Pires sobre mais um tema, mais uma passagem do Novo Testamento. Muito bem, então, iniciando o estudo de hoje, nós vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação em slides, aí está, porque nós vamos continuar o tema A Beneficência. Iniciamos na semana passada com a mensagem do Espírito Adolfo. Hoje nós vamos ver o mesmo tema, mas com a mensagem do Espírito São Vicente de Paulo, dada em Paris, no ano de 1858. Essa mensagem compõe o item 12 do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Lembrando que os espíritos, ao ditarem as mensagens e as assinarem, eles optaram por assinar com o nome com o qual ficaram conhecidos. Portanto,
nós poderíamos ter lido a assinatura simplesmente Vicente de Paulo. Mas como esse personagem, quando encarnado, ele ficou conhecido como São Vicente de Paulo, porque ele foi canonizado pela Igreja Católica. Vicente de Paulo foi um padre, foi um clérigo católico, que, aliás, trabalhou muito pela caridade, pelo amparo aos mais necessitados. Então, esse São apenas e tão somente para a identificação do espírito e nada mais do que isso. Vamos aqui destacar 2 trechos muito importantes da mensagem dada por São Vicente de Paulo. Vamos, então, ao primeiro. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estarias sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. Então, esse é o primeiro trecho da mensagem de São Vicente de Paulo, que estamos destacando para o nosso comentário, a nossa compreensão à luz da doutrina espírita. Ele inicia logo nos conclamando para sermos bons e caridosos, porque a bondade e a caridade são as chaves da felicidade para a continuidade da vida no depois da morte. E ele, então, vai nos lembrar que o encontro com a felicidade depende da aplicação que fazemos do amai-vos uns aos outros, que é ensino do nosso Mestre Jesus. E ele é enfático. Não há como alcançar as regiões espirituais mais elevadas se não amarmos o próximo. Se não tivermos esse devotamento ao nosso próximo, seja ele quem for. E isso se liga justamente ao que Allan Kardec nos lembra como lema para todo e qualquer espírita. Fora da caridade não há salvação. E aí, novamente, ele nos pede para sermos bons, para combatermos o egoísmo, não apenas nos outros, mas combater em nós mesmos. Se amarmos, se formos bons, se promovermos a caridade, o caminho para o encontro com a felicidade estará pavimentado, porque teremos o mérito, teremos o progresso espiritual realizado, já aqui na Terra. E ele nos lembra que, quando alguém nos relata uma boa ação, quando assistimos um vídeo nas redes sociais a respeito de boas ações, isso sempre mexe conosco, sempre toca o nosso sentimento. E já que é isso que acontece, nós precisamos buscar o fazer a boa ação. Ou seja, não adianta se sensibilizar diante de um relato, diante de um vídeo, mas não sair do lugar. E São Vicente de Paulo nos lembra que, de bons exemplos, nós estamos repletos na história da humanidade, tanto a partir de pessoas que se tornaram famosas, como pessoas que onde viveram
foram boas pessoas. Quem não se recorda de alguém que marcou a sua vida, a vida da sua família, da sua comunidade, porque era uma boa pessoa, que estava sempre pronta para ajudar os outros? Então, não nos faltam exemplos, mas, como ele nos lembra, muitas vezes nos falta a boa vontade, nos falta o querer fazer. Mas nós espíritas sabemos que somente com a prática do Evangelho é que progredimos espiritualmente, e que somente com o progresso espiritual é que podemos, de fato, ter um encontro com a felicidade, sermos felizes. Então, vamos praticar a bondade e a caridade. É o apelo que São Vicente de Paulo está nos fazendo nesta mensagem. Vamos agora a um segundo destaque do seu texto. Ele nos diz: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que... Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude, que ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar em si e depois expulsar este sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho bastante mau para revoltar-se com essa doce carícia, a caridade? Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. E belas palavras do Espírito São Vicente de Paulo nos faz meditar profundamente sobre o significado da caridade para a nossa vida e também para a vida humana de uma forma geral. E ele está nos lembrando que caridade é virtude, e é virtude fundamental, que é a caridade que destrói o egoísmo, porque a caridade é emanação do Criador, Deus. E nós aprendemos com o Espiritismo que Deus é soberanamente bom e justo, que Deus é o amor absoluto. E, portanto, é de Deus que emana essa caridade para nós, na forma de potência, ou de germe, que possuímos desde o ato da criação divina, e que vamos, então, desenvolvendo paulatinamente, gradativamente. E ele nos lembra, aqui no seu texto, que não existe alegria espiritual que a caridade não possa nos proporcionar, e já, desde aqui, esta encarnação, enquanto estamos aqui no mundo terreno, corporal, podemos, sim, sentir as vibrações da caridade, dessa alegria espiritual de ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão nas mais diversas dificuldades, tanto quanto nós também muitas vezes necessitamos desse auxílio, porque a caridade, e nós já estudamos aqui no programa, ela pode ser feita do ponto de vista material e do ponto de vista moral. E ele termina, mais uma vez, nos lembrando o amai-vos uns aos outros, ensinado por Jesus.
e que precisamos justamente seguir o Evangelho, seguir esse ensino, e que permaneçamos unidos, porque todos somos filhos de Deus, embora estejamos em graus diversos de progresso espiritual. Eis então a mensagem de São Vicente de Paulo, destacando para nós a aplicação e as consequências da beneficência e da caridade, mostrando que esse é o caminho para alcançarmos progresso espiritual e, portanto, a felicidade que tanto almejamos, que tanto queremos. E é necessário, então, acionar a nossa vontade, o nosso querer, abraçando, então, os ensinos de Jesus e promovendo o amor ao próximo. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, próxima quinta-feira. Não deixe de nos acompanhar, porque agora nós vamos passar ao estudo do livro O Espírito do Cristianismo. Essa obra foi escrita por Caibar Schutel e publicada pela Casa Editora O Clarim. Caibar Schutel, grande pioneiro da divulgação do Espiritismo em terras brasileiras. Ele que era descendente de família alemã, de imigrantes alemães, e que se radicou lá na cidade de Matão, no estado de São Paulo, e, aliás, foi o fundador da Casa Editora O Clarim. Nessa obra, Caibar Schutel estuda várias passagens do Evangelho. E hoje nós vamos ver um capítulo sobre as tentações de Pedro. São muito famosas, não é? Conhecidas. Mas vamos ver, então, como está isso narrado por Lucas, lá no seu Evangelho, no capítulo 22, versículos 31 a 34. E colocamos aí na tela para que você possa acompanhar. Narra, então, Lucas. É uma fala de Jesus. Simão, Simão, eis que Satanás obteve permissão para vos joerar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez arrependido, fortalece teus irmãos. Disse-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, não só para a prisão, mas também para a morte. Disse-lhe Jesus, declaro-te, Pedro, que antes de cantar o galo, 3 vezes terás negado que me conheces. E nós, em grande maioria, conhecemos essa passagem, porque é muito famosa, as 3 negações de Pedro, naquela madrugada em que Jesus havia sido preso e encaminhado para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote do Sinédrio, da Assembleia, né, dos doutores da lei, dos anciãos que comandavam o povo judeu na época de Jesus. Quem não conhece isso, né? E que ele acaba negando Jesus, de conhecer Jesus, de ser discípulo de Jesus, 3 vezes antes do galo cantar, porque quando o galo canta, ele então percebe que havia realmente negado Jesus 3 vezes. Vamos então agora passar a palavra a Caibar Schutel para que possamos entender essa passagem, essa narrativa, de acordo com a doutrina espírita. Então, pegando aqui o livro em mãos, vamos no seu capítulo 38, com o título As Tentações de Pedro, vamos ler uma parte do comentário de Caibar Schutel. Então, vamos abrir aspas, porque agora nós vamos passar a palavra a esse nosso querido companheiro. Ele aqui nos diz: existe um provérbio que diz: errar é condição da natureza humana. Erram os pequenos, erram os grandes, erram os iletrados, erram os sábios, erram os moços, erram os velhos.
Erram os maus, erram os bons, os virtuosos, os santos. Todos erram. Ninguém neste mundo pode arrogar-se o atributo da infalibilidade. E além do homem ser suscetível ao erro, acresce ainda que está ele sujeito às más influências que o induzem ao erro e ao mal. A psicologia do cristianismo afirma o que ensina o espiritismo sobre a ação dos espíritos sobre os homens. Todos estamos sujeitos a potestades boas e más. Os bons nos auxiliam e nos conduzem ao bom caminho. Os maus nos prejudicam e nos desviam do caminho do bem. Quem diria que o grande apóstolo Pedro, o pescador da Galileia, que deixou tudo para seguir a Jesus, deveria negá-lo justamente quando mais se fazia preciso o testemunho da sua crença, a sua solidariedade com o Mestre amado. Ele que havia dito a Jesus: estou pronto a ir contigo, não só para a prisão, mas também para a morte, como, repentinamente, cedendo a superiores injunções, chegou a negar o Cristo 3 vezes, antes do cantar do galo. Este fato vem confirmar-nos que não existe ninguém perfeito neste mundo. Ainda aqueles que parecem ser os maiores e os mais devotados amigos, mais leais e sinceros, propugnadores da verdade, são os que mais depressa dão provas da deficiência dos superiores atributos que exaltam as almas ao reino da bem-aventurança eterna. Mas Jesus já havia previsto essa queda do seu discípulo, quando lhe disse: Simão, Simão, eis que Satanás obteve permissão para vos joeirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Os espíritos inimigos do cristianismo já haviam preparado a sua emboscada e rugiam como um leão em torno dos discípulos. E, embora bem avisados pelo seu mestre, não puderam resistir às injunções superiores que, afinal, os dominaram. E não fossem as rogativas de Jesus pelo seu futuro apóstolo, quem sabe se ele não persistiria na negação que fez antes de cantar o galo e não teria também prejudicado, como Judas, a sua missão? O cristianismo não se pôde livrar da ação dos espíritos inferiores do espaço, como não se livrou da ação dos espíritos sectários da terra, escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, rabinos, todos atacaram por todos os flancos. A revolta dos 70 foi já uma vitória que o espírito das trevas contou no seio do cristianismo. A traição de Judas e a negação de Pedro foram outras tantas que se verificaram e deveriam ser rememoradas na renascença do cristianismo, com o nome de Espiritismo, para mostrar que, se esses fatos estorvam a marcha da doutrina, entretanto, não conseguem deter-lhe definitivamente a marcha e o domínio sobre as almas. Eis, então, o trecho que nós selecionamos do comentário de Caibar Schutel, no seu livro O Espírito do Cristianismo, a respeito desta passagem narrada por Lucas em seu Evangelho sobre as 3 negações de Pedro antes do canto do galo no amanhecer. Caibar Schutel está nos lembrando que esta passagem, em que Jesus diz a Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes, mas que ele, Jesus, havia rogado ao Pai, ou seja, orado ao Pai por Pedro, está aqui nos lembrando que nós somos falíveis. Aqui na Terra,
ninguém que seja espírito superior, muito menos espírito perfeito. E já que não somos espíritos superiores, mas somos espíritos medianos e inferiores, e estamos falando isso do ponto de vista moral, isso significa que vamos, vez ou outra, falhar. Faz parte dos nossos aprendizados. E também Kai Bachuto está nos lembrando que nós recebemos aqui na existência terrena 2 tipos de assédio. O assédio dos encarnados sobre nós e o assédio espiritual dos desencarnados. Assédio que pode ser bom se os espíritos que estão nos assediando são bons, mas assédio que pode ser mal se esses espíritos são maus, quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados. Portanto, estar aqui na Terra, no mundo material, representa uma luta constante com as forças do bem e do mal, e principalmente uma luta contra as forças do mal. E precisamos, então, acionar a nossa vontade, o nosso querer ficar com Jesus, querer representá-lo aqui na Terra através dos esforços de vivenciar as lições que estão contidas no Evangelho. Essa é a nossa grande luta, mas com a consciência de que, apesar desses esforços, não conseguiremos acertar 100%. Mas temos que trabalhar para que, diante dos desafios existenciais, possamos sempre optar pelo bem, mesmo que as consequências sejam ruins para nós. E vamos recordar aqui, como nos solicita Akaba Schutel, esse início histórico do cristianismo no mundo. Não apenas os rabinos judeus, os doutores da lei, os fariseus, saduceus, escribas, não apenas eles perseguiram a Jesus e, na sequência, os seus discípulos e os adeptos do Evangelho. Nós tivemos também a perseguição feita pelo Império Romano. Nós tivemos também o desdenho dos gregos, acostumados a bem viver e às discussões filosóficas. Não foram poucas as perseguições, não foram poucos os sofrimentos, mas os cristãos da primeira hora, apesar das dores, apesar dos sacrifícios, apesar dos sofrimentos, não titubearam em ficar com o Cristo, em dar exemplo de segurança junto ao Evangelho. E foram ao sacrifício da morte, mas com a confiança absoluta em Jesus e na continuidade da vida após a morte. Então, nós espíritas, que também abraçamos o Evangelho, que o temos como um alicerce doutrinário e da nossa vida, temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Porque se de fato estamos com Jesus, se de fato acreditamos nos seus ensinos morais, é no desafio que precisamos ver o caminho que vamos tomar. Ah, mas as circunstâncias me forçaram a... Na verdade, o verdadeiro discípulo do Evangelho vai se manter fiel, porque tem uma verdadeira fé. Ele não vai se deixar abalar, mesmo que tenha perdas muito grandes no aspecto da existência humana. Mas ele sabe que não será abandonado e que amanhã trará a felicidade pela paz da sua consciência em ter ficado com o Evangelho. E aí, diante do testemunho
Nós vamos negar? Vamos nos acomodar ao jogo das circunstâncias? Ou seremos fiéis ao Espiritismo e ao Evangelho? Nós precisamos pensar sobre isso e lembrar que, se porventura falharmos, sejamos como Simão Pedro, que na sequência ele então se levanta, ele entende o que tinha que fazer e se redime dessa falha testemunhal perante a prisão de Jesus. E vai se tornar, então, o grande apóstolo do Evangelho, assinalado pelos fatos da história no primeiro século do cristianismo. Portanto, é levantar e prosseguir. É o que nós temos que fazer, nos superando, nos melhorando nessa caminhada rumo à perfeição. Nós vamos trazer semana que vem mais um tema estudado por Caiba Schutel, para que possamos, então, ampliar o nosso conhecimento e também o nosso entendimento a respeito do Evangelho. Mas agora, voltando aqui com os nossos slides aqui para a tela, agora nós entramos na segunda parte, o segundo bloco do nosso programa, em que comentamos as cartas de Paulo de Tarso. Esse valoroso apóstolo do Evangelho, um homem que se entregou a Jesus, à bondade e à caridade. E Paulo escreveu diversas cartas às comunidades cristãs da sua época. Várias dessas cartas estão no Novo Testamento, e nós tivemos já a oportunidade de comentar a carta aos Romanos. Estamos agora comentando a primeira carta que foi enviada aos Coríntios. Mas, para fazer isso, nós estamos utilizando os comentários muito lúcidos e espiritualizados do Espírito Emmanuel, que ele escreveu através do nosso querido médium Chico Xavier. Hoje, nós vamos, então, estudar o versículo 23 do primeiro capítulo dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está aí na tela, para que você possa acompanhar. Onde Paulo diz, então: nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Muito bem, vamos passar a palavra, então, ao nosso Emmanuel. O Emmanuel comenta esse versículo da primeira carta aos Coríntios na sua obra Vinha de Luz. Essa obra é publicação da Federação Espírita Brasileira. E o comentário de Emmanuel compõe o capítulo 7 do livro Vinha de Luz, que ele intitulou Aos Discípulos. Vamos, então, à leitura, para podermos, na sequência, contextualizar. Diz Emmanuel: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos, prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e, ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade,
revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e à falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Eis, então, a palavra do benfeitor espiritual Emmanuel, comentando o versículo de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, quando ele nos lembra que nós, os adeptos do Espiritismo, nós, os adeptos do Evangelho, anunciamos o Cristo, o Salvador do mundo, o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a que conhecêssemos aqui na Terra. E que para os judeus, que no caso, então, nós temos aqui os negocistas desonestos, e para os gregos, que hoje nós temos na figura dos intelectuais materialistas, tanto para uns quanto para outros. O Cristo e seus ensinos são escândalo e loucura. Mas Emmanuel nos lembra: que importa isso para o verdadeiro discípulo do Evangelho? Que importam os escândalos do mundo, as perseguições do mundo, para aquele que diz estar com Jesus? Não resta dúvida, como nos lembra Emmanuel, que os obstáculos serão terríveis. Na verdade, eles são terríveis porque nós os estamos vivendo. Mas o discípulo fiel do Evangelho jamais compactuará com o mal. E vai deixar que negocistas e intelectuais sigam o seu caminho, promovendo, sim, sem nenhuma dúvida, escândalos e loucuras. Mas é a luz do Evangelho que prevalecerá, e o discípulo fiel do Cristo deve se manter na bondade, na caridade, no amor, fazendo luz onde estiver, porque será a união dessas luzes espalhadas pelo mundo que haverá de transformar moralmente a humanidade. Esse tem que ser o nosso trabalho, sem
esmorecimento. Ah, mas tem gente falando isso e falando aquilo. Tem influenciadores digitais que estão fazendo uma salada com o espiritismo e são seguidos por milhares de pessoas. Deixemos. O que nos importa? Façamos a nossa parte. Continuemos a estudar o espiritismo, esclarecer o que é o espiritismo, estudar o evangelho e compreendê-lo à luz da imortalidade e da reencarnação e, acima disso, continuemos a praticar, a vivenciar. Isso é o mais importante. E esse é o recado que Paulo de Tarso estava dando aos coríntios e que é recado para todos nós aqui na atualidade. Nós anunciamos Cristo crucificado. Para os outros, ele pode ser escândalo, pode ser loucura, mas isso é problema dos outros. Não é problema nosso. Nós precisamos ser a luz do mundo, o sal da terra, e estarmos sempre com Jesus. Isso é o que importa, porque amanhã, como anunciou Jesus, a terra será dada pelos mansos e pelos pacíficos, e disso não temos nenhuma dúvida. Vamos continuar este estudo com mais um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, semana que vem, e trazendo mais um apontamento do benfeitor espiritual Emmanuel. E por falar nele, nós estamos trazendo na nossa dica literária espírita um livro de sua autoria, o Livro de Respostas, obra essa psicografada por Chico Xavier. É uma obra em que Emmanuel, em textos muito claros, diretos, mas sensíveis, responde a nós várias dúvidas, várias questões humanas, sempre utilizando os princípios que formam a doutrina espírita e com base no Evangelho. Livro de Respostas, atualmente, está em publicação da Federação Espírita Brasileira, e estamos aqui, então, com este convite para que você adquira e leia essa belíssima obra de Emmanuel, Livro de Respostas. Apesar do título, não é um livro de perguntas e respostas, mas cada capítulo aborda uma problemática humana. Daí, então, o título Livro de Respostas, porque vamos encontrar respostas às nossas dúvidas e aos nossos problemas existenciais. Então, essa é a dica literária espírita de hoje. E estamos chegando agora à parte final do nosso programa, quando trazemos a palavra de José Herculano Pires. Você que vem nos acompanhando, você já fez a sua pesquisa para saber quem foi José Herculano Pires? Todo o seu trabalho, ele que foi um grande defensor e divulgador do Espiritismo, não deixe de fazer o seu dever de casa, porque nós estamos trazendo apenas algumas pinceladas a cada programa sobre o José Herculano Pires. Por exemplo, você está vendo que ele está na mesa de trabalho, escrevendo e rodeado de livros? Herculano Pires foi jornalista, formado em filosofia, ele também foi professor de filosofia na universidade. Então, era um grande estudioso e escritor. Do seu próprio punho, da sua lavra, ele nos deixou mais de 40 livros. E ainda por cima, conhecedor do francês, foi tradutor das obras de Allan Kardec, do francês para o português. E nós vamos destacar aqui
o seu lado jornalístico ou radialista. Herculano Pires apresentou durante quase 4 anos, de 1970 a 1974, o programa No Limiar do Amanhã, que é o ar todo sábado à noite pela Rádio Mulher de São Paulo, capital. Ele sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Evangelho. E nós estamos trazendo exatamente o áudio dos seus comentários. Programa após programa, nós estamos trazendo um áudio original com a voz do José Herculano Pires. E nós queremos deixar aqui a nossa gratidão e o nosso abraço a todos que fazem a Fundação Herculano Pires, que conseguiram resgatar esses áudios e digitalizados. Você pode também ler, sim, porque os áudios foram transcritos e publicados no livro que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, publicação da Paideia Editora. Muito bem, já falamos muito sobre José Herculano Pires. Está na hora de ouvir. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: segunda Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 18. Tu sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, do número dos quais é Fígelo e Hermógenes. O Senhor use de misericórdia para com a família de Onesíforo, pois ele muitas vezes me consolou, e não teve vergonha das minhas cadeias. Antes, quando veio a Roma, me procurou diligentemente e me achou. Que o Senhor lhe conceda a graça de achar misericórdia diante do Senhor naquele dia. E quanto serviço prestou em Éfeso, melhor o sabes tu. Vemos aqui nesta passagem da segunda carta de Paulo a Timóteo. Vemos a lembrança que Paulo tinha das situações difíceis que foram criadas para ele, desde o momento em que resolveu deixar o judaísmo e tornar-se um discípulo de Jesus Cristo. Ora, tomando essa decisão, Paulo se arriscava naturalmente a sofrer a ira dos judeus. Mas aconteceu para ele aquilo que ele não podia esperar, é que os seus próprios companheiros de cristianismo, aqueles mesmos que o iriam acompanhar mais tarde nas suas pregações e nos seus trabalhos, eles também temeram quando viram as perseguições imensas que caíam sobre Paulo. Paulo não era perseguido apenas pelos judeus, porque os judeus, em sua ligação com os romanos, faziam com que também as autoridades romanas quisessem saber das condições em que Paulo atuava, como vivia e o que fazia, pois qualquer suspeita de processos perigosos para o domínio romano no mundo seria naturalmente um motivo para que Paulo fosse sujeito à prisão e submetido às condições necessárias pelas autoridades. Ora, nós vimos então que Paulo se lamenta daqueles que se afastaram dele, daqueles que o abandonaram, mas ao mesmo tempo lembra-se de Onesíforo e vê que Onesíforo foi o amigo fiel, foi o companheiro leal, aquele que não teve medo das prisões de Paulo, que o acompanhou e que foi mesmo procurá-lo em Roma. Em Roma, onde nós sabemos que Paulo foi enviado como prisioneiro. Sabemos que ele, preso na Palestina e submetido a várias formas de julgamento, entretanto, acabou apelando para César, porque era cidadão romano. E como cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado por César, e não apenas pelas autoridades provinciais da Palestina. Fazendo este apelo, Paulo foi remetido a César, e então era prisioneiro de César. Onesíforo não temeu visitar Paulo, procurou-o e achou-o, segundo Paulo nos diz.
encontrou-o para animá-lo, para conversar com ele, para pôr-se a seu serviço, se necessário, para qualquer atendimento, para qualquer providência nos meios cristãos. A coragem de Onesíforo fica assim nesta carta de Paulo a Timóteo como um exemplo daquele comportamento superior que muitos cristãos primitivos do tempo do apostolado de Paulo tiveram em vida. Souberam enfrentar todos os problemas com coragem porque confiavam em Cristo. Eles confiavam em Jesus. Eles sabiam que a propagação do cristianismo era mais importante para o mundo do que a segurança pessoal de cada um deles. É claro que nem todas as pessoas têm esta disposição, nem todas as pessoas chegam a esse ponto de evolução espiritual para tomarem a atitude que Onesíforo tomou. Mas o importante nisto é ver que Paulo, na sua prece, na sua rogativa, pede a Timóteo que também se interesse por Onesíforo e que suplique também em favor de Onesíforo, pois ele, Paulo, vai orar e está orando, pedindo ao Senhor que dê a esse homem valente, esse homem bravo, corajoso, a assistência de que ele e sua família necessitam. É um momento realmente tocante da história cristã, em que nós vemos não só a abnegação de Paulo no tocante ao cristianismo, mas a sua compreensão dos problemas do apostolado e a sua firmeza absoluta na fé. Bem, tivemos aí a palavra lúcida, efetiva de José Herculano Pires, nos recordando essa passagem narrada pelo próprio Paulo de Tarso na sua carta a Timóteo, que também foi seu discípulo e grande pregador do Evangelho, e nos lembrando a importância da solidariedade. Bem, estamos no final desta nossa edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo pela sua companhia e agradecendo também pelas bênçãos recebidas do nosso Mestre Jesus, as inspirações que os bons espíritos procuraram nos dar, e que possamos, então, prosseguir, seguir em frente, para que a luz do Evangelho faça-se luz para o mundo, para a humanidade terrena. Receba meu abraço fraterno e até semana que vem para mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.